Bom dia, Samara. Bom dia. Eu peço que você fale bem próximo do microfone, tá? Porque os jurados precisam escutar o seu relato, tá bom? Qual é o nome completo da senhora? Samara Crumenauer de Oliveira Flores. Data de nascimento? 1º de março de 1995. A senhora é filha tanto do acusado quanto da vítima, né? Como filha, você vai ser inquirido na qualidade de informante no próximo compromisso legal de dizer a verdade, tá bom? Sim. Você sabe por que está sendo esse julgamento aqui, né? O que você tem para relatar para nós? O que você sabe sobre os fatos que ocorreram no dia 7 de outubro de 2020, por volta das 8h30 da manhã? Você pode ficar bem tranquila, tá? Pode trazer um copo de água para você. E você fica bem tranquila para relatar para nós. Tá? O que eu sei é que quando eu cheguei lá, eu só vi fogo. Só vi a casa queimando e... Você não presenciou Não. as agressões? Sim. Não do dia, mas era constante. Era sempre ou agressão com palavras. Eles, assim, agressivo ele foi a vida inteira, né? Sim. Então, no dia eu não sei. No dia eu sei... Na verdade, eu fiquei sabendo o que realmente aconteceu quando minha mãe acordou do coma, né? Daí ela... A primeira coisa que ela me perguntou se os meus filhos estavam bem. Porque ele tinha jurado esfaquear meus filhos também pra me afetar, não sei. A primeira coisa que ela me perguntou foi isso. Depois ela perguntou pra mim... Ela não sabia que a casa estava queimada também, porque ela desmaiou antes, né? Tá, você chegou lá logo em seguida? Eu cheguei, era umas 9 e pouquinho, eu cheguei lá. Ele já não estava mais lá, nem ele nem ela. Você morava próximo ali? Umas 3 quadras da casa dela. Então, pelo seu relato, era um relacionamento conturbado? A vida toda. A vida inteira? Sim. Então, tá bom. E sobre a motivação, sobre os fatos que ocorreram ali, você sabe o porquê que ele chegou a esse ponto de causar essas agressões nesse dia? Se você sabia de alguma coisa anterior que justificasse isso, ou se foi comentado algo em seguida? Na verdade, a minha mãe falou pra mim que ela pediu o divórcio pra ele e ele falou que não daria o divórcio, só com ela morta. Foi o que ela me falou. Foi a primeira vez que ela teria pedido divórcio para ele? Você sabe se ela já tinha tentado anteriormente? Não, ela tentava, só que ele chantageava ela, sabe? E ela sempre teve medo dele. Tá. E essas chantagens eram em que sentido? Que teor tinha essas? Ele ameaçava. Ele não ameaçava ela, ele ameaçava os próximos dela, sabe? Ameaçava matar neto, matar quem ela amava pra afetar ela. Pra ela não separar dele. Tá. Você tinha quantos anos na época? Do fato aqui? 25, 26 por aí? 26, eu acho. 25, tá. Não lembro. E quanto tempo fazia que você já tinha saído da casa? Eu saí com 15 anos de casa. 15 anos. E nesse período que você saiu, então, desde que você saiu até os fatos aí, aproximadamente 10 anos, você continuou presenciando agressões, essas coisas, ou não teve mais contato? Eu evitava muito para ir na casa da minha própria mãe por causa dele, porque ele sempre foi difícil de lidar, e eu não conseguia ver ela sofrer. Então, toda vez eu tentava ajudar ela. Tanto é que foi internado 2 vezes involuntário, porque fui eu que mandei internar, não foi ela. Fui eu que mandei porque eu queria livrar ela. Só que ela caía na chantagem dele. Com medo dele fazer as coisas para ela, ela acabava tampando os olhos, fazendo conta que não via, não falava das agressões, mas eu via nela. Tá. E nenhuma vez foi tentado uma proteção, tipo, registrando boletim? Eu falei pra ela, sim. Uma das últimas vezes que ela reclamou dele pra mim, eu falei pra ela que eu mandaria internar e faria uma denúncia, porque pra mim, eu tenho que pagar o que ele fez a vida toda, não pode ser impune sempre. E daí ela falou pra mim que às vezes era a depressão dela, que ele tava melhorando. Eu falei, então tá bom, mais uma vez que você reclamar pra mim dele, eu vou te levar na delegacia, você vai fazer um boletim contra ele, porque eu tava cansada já a vida inteira essa reclamação, sabe? Eram frequentes? Tipo assim, vamos estabelecer em períodos, assim, mensais, semanais? Ele sempre foi agressivo, não tem... Com os filhos também? Nossa, a gente era espancado por ele. E eu e meu irmão era torturado, espancado mesmo. De facão, de tudo que ele tinha na mão, não batia. Tá. O que se levantou aqui nos autos, e enfim vai fazer parte do julgamento, é se ele tinha alguma doença que limitasse o entendimento dele.
Tu quer que eu fale a minha opinião ou o laudo? Sua opinião. A minha opinião? Minha opinião, ele não é doente, não. Minha opinião que não. Pra mim sempre usou como desculpa. Na minha opinião. Ele trabalhava? Na verdade, quando eu era criança, eu só via ele pra apanhar, né? Quando eu apanhava, eu via ele. Mas eu sei, assim, trabalhou, se não me engano, um tempo como segurança, não lembro onde. Mas eu tinha pouco contato com ele, só via ele nas agressões mesmo. Tá. E depois logo ele conseguiu um benefício lá com o Dr. Campos, que era advogado dele. Conseguiu benefício previdenciário? É, previdenciário. Tá, daí ele ficava na residência ou ele saía? Um dia, não, daí quando ele conseguiu esse benefício era o dia inteiro em casa, planejando o que ia fazer para incomodar. Tá. Mas ele tinha noção, por exemplo, de lidar com dinheiro, essas coisas? Ele tinha esse era muito conhecimento? regrado, ele guardava o dinheiro dele, ele pagava o que ele queria, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Tá. E com relação à residência que foi, então, adquirida pela família, né? Sabe dizer se ele auxiliava? Como é que foi essa aquisição, enfim? Para ela conquistar a casa, você Isso. disse? Na verdade, ela sempre fez tudo sozinha, né? Uhum. Ele, um tempo atrás, ele ajudava a pagar mercado. Mas ele achava que ele fazia muito, então ele usava o dinheiro dele para comprar ração para passarinhos, cachorros, essas coisas ele gastava com ele. Dificilmente ele pagava alguma coisa em casa, a não ser quando eu comecei a interferir, eu comecei a falar, não, você tem que ajudar, é tua casa, você tem que pagar também. Mas daí, se eu falava alguma coisa para ele, depois ele descontava nela. Tá. E quando você fala, por exemplo, que ele comprava passarinhos e coisa para ele, quem que comprava, por exemplo, roupa para ele? Era ele ou alguém tinha que dar a roupa para ele? Na verdade, ele não gostava muito de comprar roupa, ele sempre se contentou com o que ele tinha já dele. Uhum. Era Mas difícil assim, comprar. objetos pessoais, era ele que comprava? Ele ajudou a comprar em casa uma geladeira, uma televisão, assim, mas era pouquinha mensalidade, sabe? Mas o dinheiro dele ele guardava porque era dele. Tá. Não, mas assim, com relação à necessidade básica, por mais que ele não tinha costume de trocar de roupa, por exemplo, quando ele precisasse comprar uma roupa, quem que comprava para ele? Isso eu não vou dizer com certeza, mas acho que minha mãe pegava pra ele. Se eu não me engano, sim, porque a irmã dela vende roupa, então era de lá. E com relação aos passarinhos e cachorro, ele tinha uma criação? Ele tinha bastante passarinho que não devia ter em gaiola, e cachorro ele tinha também, ele batia bastante nos cachorros que ele tinha. Trancava no canil e batia com pau no cachorro. Ele vendia passarinho? Fazia os rolos dele, mas não era criação, assim, ele tinha que era dele, né? Então tá. E depois quando você chegou lá, a casa estava incendiada já ou estava ainda pegando fogo? É que eu não sabia, que eu tinha combinado com a minha mãe que ela cuidava dos meus filhos para eu trabalhar. E naquele dia eu combinei com ela para ir mais cedo lá em casa, que eu tinha feito um bolo para ela, que ela gostava de tomar chimarrão comigo, comer um bolo, alguma coisa assim. E deu o horário, ela não chegava. Aí eu pensei, eu vou ver o que aconteceu, que eu liguei pro celular dela e o dele desligado, isso nunca acontecia, sempre tinha um disponível. Aí quando eu cheguei, eu só vi os bombeiros apagando fogo, e daí o vizinho falou pra mim que a mãe tinha morrido, daí... Tá. Teu pai tinha celular? Tinha. Ele sabia fazer ligação? Ele tinha, claro que sim. Uhum. Mandava áudio, foto, conversava. Tá. Com relação ao momento... Quando você chegou lá, ele não estava mais. Não adianta eu pedir com relação a se ele desistiu da prisão, essas coisas, ele não estava. A senhora não viu isso? Não, eu vi ele na UPA só. Tá. Não viu o socorro da sua mãe também? Não, quando eu cheguei, o SEAT estava virando a ambulância. Tá. E com relação à droga que tinha na residência, seu pai era usuário de droga? Não era dele. Não era dele? Não. Então tá. Eu não tenho mais perguntas, tá? Por enquanto, vou passar a palavra ao Dr. Marcos, que é o representante do Ministério Público, depois as defensoras, a doutora Eliane e a Angélica, desculpa, e aos jurados, se eu achar necessário, complemento ao final, tá bom? Fique tranquilo, responda o que você sabe sobre os fatos. Caso você não saiba ou não queira responder, só dizer que não quer responder, tá bom? Dr. Marcos, está com a palavra. Obrigado, senhor. Samara, bom dia. Bom dia. Samara, o doutor Dionísio, o doutor juiz já iniciou as perguntas, né? Você já trouxe um panorama geral sobre como era a vida, né, do seu pai e da sua mãe e sobre o fato específico ali no dia, né? Eu vou tentar pegar alguns detalhes se você se recordar, tá? Antes de eu chegar propriamente no dia, eu preciso entender um pouco algumas situações anteriores, né?
Você disse, e aí me perdoe se eu repetir perguntas, mas eu, pelo menos na minha cabeça, entender bem ali o cenário, né, daquela casa. Você disse que ele era agressivo, que você tinha pouco contato, quando tinha contato era para apanhar dele. De criança, sim. Então isso que eu quero entender. Né? Essas memórias que você tem é quando você era criança. Eu não tenho uma memória boa, não tenho. E em relação à relação dele com a sua mãe, qual que é a imagem que você tem quando você pensa no relacionamento deles? Eu vejo uma guerreira e um monstro. Desculpa, eu não ouvi. Eu vejo uma guerreira e um monstro, sempre. Entendi. A questão dos saúde mental dele, de algumas internações, né? Consta aqui no processo que ele tomaria alguns remédios controlados, que ele já foi internado algumas vezes no Hospital Filadélfia. Sua mãe, inclusive, disse que também teve uma vez que ela se recorda, parece que ele teria sido internado em Rolândia. Sim, foi a última, se não me engano, o último internamento dele. Eu quero entender, assim, não o internamento em si, mas assim, o que levava ele a ser internado, como que era, quem que... Sim, né? Era as agressão. Um dos primeiros internamentos dele foi porque ele tentou me matar. Tenta falar um pouquinho mais perto do microfone, para os jurados, porque você está de costas, não sei se eles estão ouvindo bem. Né? Estão ouvindo? Mais ou menos? Então, tenta falar. Pode tirar? Pode tirar a máscara. Tá. Então você entendeu a minha pergunta, né? Entendi. Então, aí a senhora começou iniciando assim, era por causa das agressões. Sim, sempre foi por causa de agressão. Era assim que ele era punido, sendo internado. Uma das primeiras internações dele que eu me lembro, a gente era pequeno ainda, eu e meu irmão, ele pegou um facão e um machado e tentou me matar e matar ele. Falando que nós era, desculpa falar, que nós era de capetinha, ele falou. Aí ele rachou uma cadeira e falou que um capetinha já foi, só faltava o outro. Aí a gente era vizinho da mãe daquele policial Ranov, então ela nos acudiu. Ele entrou na casa dela, rachou a calçada para tentar nos matar, e foi o primeiro internamento que eu lembro. Certo. Sim, e foi por isso daí. Tinha quantos anos, mais ou menos? Eu não consigo me recordar a idade, porque isso faz tempo. Tá. E quando ele ficava internado, quanto tempo, mais ou menos, ele ficava internado? Há uns 45, 60 dias. Tá. A maioria das vezes no Hospital Filadélfia? Sim, acho que só uma vez que foi para fora que daí tinham fechado o Filadélfia, Tá. né? Uhum. E quem que encaminhava ele para ser internado? Sua mãe conversava com ele aceitava? Como que era? Eu não sei dizer, porque eu era criança, então eu não me envolvia muito. Entendi. Mas depois, daí, quando eu casei, aí eu comecei me meter nos internamentos dele. Entendi. Porque eu queria denunciar ele, porque o que ele fazia era crime, mas a mãe falava, não, ele tem que tratar. Entendi. Daí sempre era feita denúncia no pessoal do CAPS, né, que eles que são responsáveis nesse setor, e eles encaminhavam para internamento. Então, tentar fazer uma pergunta mais objetiva possível. Você chegava a falar com a sua mãe para ela denunciar na polícia? Sim, teve um dia, uma das últimas vezes eu levei ela no CREAS, no CREAS, ela conversou com a psicóloga, ela ofertou uma medida protetiva para ela, e ela não teve coragem devido às ameaças dele. Entendi. Quando a senhora fala assim, a forma dele ser punido era ser internado, então ao invés de denunciar, sempre... vocês corriam atrás de uma internação dele, é isso? Na verdade, eu fazia isso porque era o único caminho de tirar ele de casa. Entendi. Porque ela não tinha coragem de denunciar ele devido às ameaças dele. Tá. Eu sei que a senhora não é psiquiatra, eu também não sou, mas a pergunta não é com base em conhecimento psiquiátrico, com base em situações que a senhora viveu, ouviu. Em alguma dessas situações de agressividade dele, que acabavam levando ele a ser internado, a senhora lembra de algum momento dele dizer ou supostamente falar que estava tendo alucinação, que estava ouvindo vozes, que estava vendo vulto, que estava vendo bicho? Não, ele só falava assim, eu vou fazer porque eu sei que eu não vou preso. Ele falava assim, só isso. Não, ele nunca viu bicho, pelo menos na minha frente, não. Nunca que eu vi isso. Muito pelo contrário, só as agressões mesmo. Ele em alguma dessas situações que ele acabou sendo internado e depois voltava, ele
questão de memória. Ele em algum momento alegou que, pô, eu não lembro o que eu fiz, eu perdi a memória sobre isso aí. Não, ele sabia. Ele sabia. Mas a sua resposta, ele sabia? Ele sabia o que ele fez, porque às vezes quando ele queria ofender, ele usava isso, quando ele queria te machucar, sabe? Ele sempre... O sofrimento meu, da minha mãe e do meu irmão é a alegria dele, sempre foi. Ele gostava de usar o que ele fez pra ferir, pra machucar, sabe? É só você falar mais alto. Vou deixar mais perto. Isso. Se quiser segurar, inclusive, pertinho. Acho que agora dá. Então eu pergunto isso porque, assim, como eu disse, embora eu não seja psiquiatra nem eu, né, mas a gente tem mais ou menos uma ideia de uma atitude que a gente, pela nossa ideia normal de pessoa, a gente fala, nossa, o cara tá louco mesmo, é louco de ter alucinação. Isso a senhora nunca viu? Não, pra mim não. Nunca? Pra mim, não. Ouviu alguém falar que alguma vez ele teve algum surto desse de não falar coisa com coisa, de falar que tá ouvindo? Na verdade, o que eu percebia nele era fúria, não era nada além disso. Era fúria mesmo, raiva. Parece insatisfeito com a vida. Sempre tinha que estar machucando alguém. E o senhor entende que ele descontava na sua mãe e em vocês? Sim. Porque com as outras pessoas ele era a melhor pessoa do mundo, mas em casa era... Essa é uma questão interessante. Socialmente ele tinha uma vida, socialmente normal, eu digo assim, normal. Alguma vez conversava, dava ele fez risada. alguma coisa assim na rua que alguém chegou, o seu pai tá doido lá. Não. Normal. Não. As agressões em casa, né? Alguma vez, alguém chegou para a senhora e falou, Samara, ó, pega lá seu pai que ele está dando trabalho, ela tá doido. Não. Em um dos depoimentos que a senhora prestou antes dessa data, desse ato aqui, a senhora traz uma situação que aí eu vou deixar a senhora absolutamente à vontade. Se quiser falar, fale, se não quiser, não fale, porque não é um objeto do processo aqui. É uma questão constrangedora, delicada. Eu quero deixar a senhora absolutamente à vontade. Se quiser falar, fale. Se não quiser, a senhora tem todo o direito de falar, né? Embora não seja o que nós estamos julgando, é importante, se a senhora achar que tem condições de falar, para que a gente entenda um pouco mais de como era ele dentro de casa. Bem, eu falei tudo isso, a senhora já entendeu onde eu quero chegar, né? Uma situação, a senhora tinha ali na faixa de 14, 15 anos. Acho que eu tinha 15 completo já. Se a senhora tiver a vontade para falar, eu não quero constrangê-lo. Não, eu falo sim. Ele aproveitou a ocasião de que eu faria uma viagem para jogos escolares, então, como já sabe, ele era paciente do Hospital Filadélfia. Então, ele fazia parte daquele grupo de 8, porque eles pegavam os pacientes que eram menos problemáticos, assim, para ajudar na questão de segurança dos outros pacientes mesmo, para fazer a mobilização, esse tipo de coisa. E no dia que eu ia fazer essa viagem, meu professor ia em casa me buscar. E ele sabia que minha mãe estava trabalhando, então eu estava deitada esperando o meu professor vir me buscar. Ele deitou em cima de mim. Desculpa, o senhor tinha quantos anos? Eu já tinha 15 anos, eu tinha, se eu não me engano. Eu já tinha completado 15 anos. Ele deitou em cima de mim, colocou os joelhos dele em cima dos meus joelhos e falou que ele me ensinaria com um golpe do grupo de 8. E me prendeu, ele ia abusar de mim. Só que minha mãe chegou bem na hora. Não sei nem o porquê que ela veio para casa, porque ela estava trabalhando. Não entendi do nada, ela chegou. Parece que foi Deus que falou, agora você vai para casa aqui. E ela chegou. E eu chorei a minha viagem toda, sabe? Porque ele tentou. Não conseguiu, mas tentou. Tá. Então, deixa eu só entender a situação e sempre fazendo essa ressalva, se a senhora chegar a um ponto que a senhora não quiser, fique à vontade. A senhora está deitada na cama. Sim, e daí ele subiu em cima de mim. Tá, mas ele chegou no quarto, ele falou alguma coisa ou ele já foi direto para... Ele foi direto, ele chegou, subiu, ponhou um joelho dele em cima de cada joelho meu, para me imobilizar, para eu não conseguir sair, e falou que me ensinaria um golpe do grupo de 8. Só que isso foi uma tentativa de estupro, eu não pedi para ele me ensinar nada, sabe? Não tinha por que ele fazer isso. A senhora chegou a verbalizar alguma coisa, falou algo? Eu falei para minha mãe. Não, com ele. Não, minha mãe chegou bem na hora. Entendi. Bem na hora. E ela chegou e meu professor já chegou atrás.
Sim. E como eu era acostumada a sofrer violências, não sexual, mas física, então eu só chorava. Uhum. Entendi. A senhora chegou a relatar para sua mãe? Sim. E a sua mãe disse o quê? Ela não foi a meu favor. Não? Não. Por quê? Porque eu não sei se ela era cega e não via, ou tinha medo e não sei. Então, eu casei. Com 15 anos eu saí de casa porque eu pensei, eu vou ser de outra pessoa, não vou ser dele. Então eu casei. Entendi. A senhora já tinha namorado naquela época? Não. Não. O meu primeiro namorado eu casei com ele. Pra sair, pra me livrar, porque era demais. Então eu fiz uma pergunta bem objetiva. A senhora saiu de casa temendo ser estuprada pelo seu pai. É isso? Isso. Do estupro e das violências dele. Entendi. Sua mãe narrou uma situação aqui que ainda não tinha no processo, que para mim foi algo novo. Que um tempo atrás, salvo engano, ela disse coisa de uns 15 anos antes desse fato aqui que nós estamos julgando hoje. Eu entendi mais ou menos o seguinte, que supostamente ele teria tentado abusar sexualmente de uma ou duas sobrinhas. Sim. Né, só para terminar, aí ele teria ido atrás de um advogado, o advogado teria conseguido um laudo para ele conseguir armar uma tese. A senhora ficou sabendo, sabe, sim, quem, sim. né? Até conheci o advogado. O que a senhora lembrar? O que Eu a senhora lembro. lembra disso? Porque eu presumo que a senhora, sei lá, devia ser pequena quando Eu aconteceu. era pequena, mas não tanto, eu consigo lembrar de alguma coisa. Ah, Eu lembro que ele fazia várias visitas pro meu pai. E ele quem? o advogado, esse Ah. Dr. Campos. E dava assim pra escutar algumas conversas que eles tinham, assim, né? Ah. O Dr. Campos ensinando ele mentir como é que ele era pra fazer na frente do médico, pro médico ser convencido que ele realmente era problemático, né? Entendi. Sim, era assim que o que eu consigo me lembrar. Tanto é que a gente não podia ficar perto também, né? Porque senão depois eu, apanhava. Mas esse contato que você está dizendo que ele tinha com o advogado seria por conta de um suposto, uma acusação de que supostamente ele teria tentado abusar de uma sobrinha? Sim, da minha prima. Da sua prima? Sim. Uma ou mais de uma? Duas. Não precisa falar os nomes, obviamente. Você lembra a idade que elas tinham na época, mais ou menos? Eu lembro que uma tinha 14. A outra eu não lembro. Não lembro. Era mais velha, mais nova? Era mais nova, eu acho. Do que essa de 14? Eu acho que sim. Tá. Presumo que hoje elas sejam adultas. Sim. Tá. Em algum momento você chegou a conversar com elas sobre essa situação? Não, porque elas não conseguem, né? Falar nesse assunto, assim. Tá, mas quando a senhora diz não, porque elas não conseguem. A Não, senhora... aconteceu porque eu conversei com a mãe delas. Então, isso eu elas queria saber. confirmou. Quando a Sim. senhora fala não consegue, a senhora acha que elas não conseguem ou a senhora não? Eu sei que elas não conseguem porque já tentaram e elas falam, não, sobre isso a gente não quer falar. Isso. É isso? Aham. A senhora disse que já conversou com a mãe delas. Sim. Né? A mãe delas é irmã da sua mãe? Da minha mãe. Da sua mãe. As duas. O que a mãe delas falou? Ela só relatou que realmente aconteceu. Eu não sei se consumou ou se foi tentativa, só não sei dizer. Entendi. Mas a família toda sabe. E não foi só disso, tem os irmãos dele que ele pegou também. Que ele estrupou os irmãos dele também. Quando eles eram crianças, isso minha avó mesmo falou pra mim, a mãe dele. Que um dos irmãos dele foi parar no médico, teve que fazer cirurgia pra reconstrução do reto. Vixe, peraí que agora... Sim, não é de agora, ele sempre. Desculpe me comentar um pouco, já estava ruim que O que ele fez? Desculpa, a sua avó, a mãe dele... A mãe dele me falou que ele abusou de 2 irmãos, ele realmente abusou mesmo dos 2 irmãos dele. Um dele é falecido e o outro mora fora daqui. Não sou a primeira vítima dele, de tentativa, e ele já consumou, só que não foi comigo. E isso que ele teria feito com os irmãos, ele era novo? Ele era novo. Minha avó falava na época, né, que agora ela é falecida também, que ele era novo. A idade, você tem ideia? Não. Era... Acho uns 18, alguma coisa nessa faixa etária. Você presume que você deve ter conhecido esses tios seus? Sim. Alguma vez você chegou a falar sobre Não, isso? eu me senti envergonhada de falar dessas coisas. Era muito constrangedor. Principalmente com o homem, né? Sim. Uhum. Tá. Mas quem disse isso foi sua avó? A minha avó, a mãe dele, falou Tá. pra mim.
Ela ainda falava que eu tinha que tomar cuidado, né? Pra eu nunca ficar sozinha perto dele. A mãe dele falava pra mim. Tem uma situação que você relatou também numa outra ocasião, eu gostaria que você nos contasse, porque embora me pareça que seja mais uma impressão sua, mas é importante que você verbalize isso, né? Uma questão que ele teria pedido para você levar os seus filhos no dia lá. Sim, ele não só pediu. Antes de você contar, só para eu entender, um detalhe. Aliás, eu vou perguntar, né? Para não alegar que eu estou querendo induzir perguntas, mas assim, Sim. Como que era a sua relação com a sua mãe em relação aos netos? No sentido de ela ajudava você a cuidar deles quando você trabalhava? Ela ia na sua casa ou você deixava eles na casa? Como é que era? Não, ela ia na minha casa, porque eu não confiava deixar os meus filhos lá com ele. Tá. Aí de vez em quando ela pegava eles e ia lá, mas toda vez eu não gostava, eu falava pra ela que não. É pra ela cuidar da minha casa. Sim. Eu não consigo lembrar se isso aconteceu na quarta. O fato foi numa quarta-feira. Foi na quarta, né? Na terça-feira à noite anterior, eu fui lá na casa deles, porque eu ainda ajudava ele. Eu ajudava, levava em médico, eu passava por cima do meu orgulho e ajudava porque eu sou melhor do que ele. Então eu nunca desprezei. Agora sim, mas antes eu nunca cuidava. Não devia, mas cuidava. Fui lá na casa dele, paguei a fatura do celular dele pelo meu aplicativo. E ele falou pra mim assim, Samara, traz as crianças aqui amanhã. Eu falei, não, a mãe vai cuidar lá em casa. Mas traz amanhã, eles aqui. Ele me pediu um monte de vezes pra eu levar as crianças lá na quarta-feira e eu falei que não. Eu já não gostava antes, mas aquele dia parecia que o não... Então, isso que eu ia te perguntar, esse tipo de pedido dele foi diferente? Ele nunca tinha feito isso? Eu percebi a diferença, Sim, e ele gosta muito de comer pudim. E só eu fazia pra ele. Então, acho que uma semana antes, no sábado anterior dessa quarta-feira, eu fiz esse pudim pra ele. E ele me incomodou tanto pra eu levar esse pudim pra ele comer. Ele tirou uma foto do celular dele e mandou foto pra mim falando que seria o último pudim que ele comeria. Então, pra mim, ele premeditou, ele planejou tudo. Quando que ele tirou essa foto? No sábado, porque eu levei o pudim pra ele comer no domingo. Ele comeu o pudim no domingo e na mesma semana ele fez isso. Ele tirou foto, mandou pra mim e falou que seria o último pudim que ele comeria. Entre ele te mandar essa foto, com essa mensagem, e o dia, na quarta-feira, você teve contato com ele? Você encontrou ele pessoalmente? Eu encontrei na terça. Tá. Você chegou a perguntar para ele, pai, o que você quis dizer com isso aqui? Ou... Na verdade, assim, era uma coisa que todo mundo sabia que ia acontecer uma hora. Então, assim, não foi surpresa o que ele fez, porque ele sempre ameaçou fazer. Ele falava que ele ia fazer que nem fazia com boi. Ele ia dar uma facada só. Sim. Ele sempre ameaçou, a vida inteira. Assim, ele ameaçava nós, eu, meu irmão. Ele sempre ameaçou que ele faria, ele colocaria fogo na casa, sempre. O senhor tocou na questão da surpresa, tem um ponto importante aqui no processo, que é o seguinte: a senhora não presenciou, não. A senhora ficou sabendo pelos relatos da sua mãe. Quando ela acordou do fogo. Veja, na situação do que aconteceu ali, a sua mãe tinha chance de se defender dele? Não. Porque ela estava na cama ainda. E ele pulou em cima dela. Acredito que na hora que ela me falou, me veio o que aconteceu comigo em mente, né? Então, não tem como a pessoa se defender, ainda mais mulher, né? Que é bem mais fraca do que não tem tanta força quanto o homem. Nesses dias anteriores, né, você disse que fez pudim, eu fiz, teve contato, isso. Ele mandou mensagem para você com foto, etc. Perguntei se você perguntou para ele o que aquilo significa. Você falou que isso você não perguntou, porque era algo que eu entendi, assim, meio que ele já falava outras vezes, acho, não sei. Não dependia muito do humor dele, né? Tinha dias que ele falava assim... Essas ameaças eram frequentes. Eu entendi o recado. Entendi. Não, por isso que eu nem perguntei. Tá, entendi. Eu fiz esse esboço, então, para perguntar o seguinte: você sentia, nesses dias anteriores, que ele estava muito diferente do que ele era, que ele estava, embora a gente não seja psicólogo, mas ele está
tá estranho, tá meio fora da casinha, ou era mais ou menos o normal? Não, não estava fora da casinha. Ele estava com o olhar frio. Isso ele estava. Eu tinha certeza que ele estava planejando alguma coisa. Eu tinha certeza, meu irmão também. Depois ele vai dar o depoimento dele, vocês vão ver que ele vai falar a mesma coisa. Um dia antes ele falou pra mim, mana, faz alguma coisa, ele vai matar a mãe. Eu falei, mas o que eu posso fazer se ela não aceita ajuda? Entendi. E por isso que assim aconteceu, eu sofri, mas não foi surpresa. Tá. A questão de medicação que ele tomava, ele tinha controle disso, ele tinha capacidade? Ele sabia o que ele estava tomando. Sabia? Porque às vezes, só que ele tinha preguiça de levantar para pegar o remédio, a mãe sempre levava na boca para ele, café na cama, tudo assim, ele queria ser o rei da casa, né? Super bem tratado, mas maltratava todo mundo. Mas ele sabia, ele sabia, tomar ele esse sabia de manhã, horário, esse à noite, sim. ele tinha essa noção? Sabia. Entendi. Sabia sim, porque às vezes a mãe se confundia, porque quem precisa de atenção psiquiátrica é a mãe agora, porque ela está numa depressão profunda. E, às vezes ela trocava algum medicamento, ele sabia que ela tinha trocado. Ele constatava, ó, não é esse aqui, eu entendi. Ele sabia. Ele era detalhista nesse ponto? Ele era. Entendi. A questão do incêndio, você disse que chegou lá e estava queimando, né? Sim. Você chegou à questão da resistência aos policiais, seu pai já não estava mais lá, né? Não, eu só vi ele não. Entendi. Tem um áudio que foi juntado aqui no processo. Do áudio dela? Pelo que eu entendi, era uma conversa sua e dela? Não, dela com o meu tio, o irmão dela. Ah, tá. E quem que gravou? Não é o áudio, não é sobre esse áudio que eu estou falando. Porque parece que tem um áudio que ela do primeiro depoimento dela. Não, um áudio que ela teria gravado na noite anterior e mandado para um tio, seu tio, o irmão dela. Sim. Não, mas não é esse que eu estou perguntando, não. É quando ela teve alta, ela voltou para casa, e aí ela faz um relato, é até difícil de ouvir porque ela continua rouca hoje, mas ela estava pior, né? E aí dá uma certa dificuldade de ouvir, mas sobre isso que eu estou me referindo. Né? Como é que foi ali? Estava você e ela? Estava eu e ela. E ela contou ali? Ela relatou o que ela conseguiu lembrar do dia, porque era muito recente, então Entendi. ela estava... Entendi. Tinha mais alguém perto? Não, estava só eu e ela. Os meus filhos estavam, mas eles estavam brincando lá dentro, estava eu e ela. Foi mais ou menos nessa situação que você também tomou conhecimento do que tinha acontecido, ou ela já tinha te contado antes? Não, é que assim, lá no hospital, quando ela acordou do coma, ela estava delirando muito, porque era muita medicação que ela tomou, né? E ela também não falava. Ela não falava. Ela só no dia que ela acordou do coma... Ela não falava porque ela tinha dificuldade de falar? Ela não, os dois. Os dois, tá. Os dois, ela travou, ela não falava. Medo, não sei. Ela só foi conseguir falar aquele dia mesmo, quando eu estava em casa com ela. Entendi. Tanto é que no hospital também sempre tinha gente perto, né? Ela não se sentia segura para falar. Entendi. Tem um trecho no depoimento seu, que é um depoimento que você fez com base no que você teria ouvido da sua mãe. Né? Então não é algo que você viu ou que você ouviu, mas assim, você chegou, pelo que consta aqui, e virou para o delegado e falou mais ou menos assim, a minha mãe ainda não tem condição, mas ela me contou o que aconteceu. Sim. E aí você narrou segundo a versão dela. Do hospital, né? Isso. Sim, mas foi o básico do básico, porque assim, ela não queria falar muita coisa, que ela foi se abrir mesmo quando ela estava em casa. A minha pergunta, na verdade, é um trecho, que é o seguinte, que eu vou ler o que você falou para o delegado, que ela teria dito para você. E você confirma se ela falou isso ou não. Pode pode nos explicar melhor. Sim. Ireni, que ela disse para você, que ela se fingiu de morta, escutou Gilberto dizendo que pegaria um pé de cabra e picotaria o corpo dela, jogaria os pedaços na fossa, atearia fogo na casa na sequência e que terminaria o que começou, matando depois a declarante, a senhora, e seus filhos. A senhora
lembra disso? Sim, isso ela falou. Ela falou? Falou, porque a primeira coisa que ela perguntou quando ela acordou foi dos meus filhos, se eles estavam bem. Eu falei que sim. Não entendi o porquê na hora, porque ela não quis falar, ela estava bem, como é que eu vou dizer assim, um quadro muito estável, sabe? Certo. Bem debilitada, ela fala. Mas depois do quarto ela conseguiu falar. Tá. E aí tem um final, que é o seguinte, o final da frase. E aí ela disse para você que teria ouvido do seu pai Gilberto, o final da frase é, e ainda ele se fingiria de louco para não ficar preso. Sim, ele sempre falou isso, que queria fazer ele se fingir de louco, porque louco não vai preso. Tá. Ele sempre falou. Então, veja, esse ponto é importante. Então, essa frase aqui é uma frase que ele sempre usava, você disse. Ele falava. Tá. E naquele dia específico, você lembra da sua mãe ter dito especificamente isso? Ou essa situação dele falar que vai se fingir de louco para não ser preso é algo que a senhora ouvia sempre, mas não necessariamente naquele dia? Não, ela falou. Falou mesmo? Ela falou. Sim, Tá. ela falou. Entendi. Sua mãe hoje mora com quem? Comigo. Você? Satisfeito, obrigado. Pela defesa? Sim, excelência, obrigada. Bom dia, Samara. Eu me chamo Eliane e eu falo pela defesa do Gilberto. Tem poucas Desculpa de perguntas. novo, só você responde olhando para frente sempre porque está sendo filmado aqui, tá? Ah, não é pra olhar? Oi? Não é pra olhar pra Pode olhar quando ela vai fazer pergunta, mas daí para responder você olha para frente, tá? Isso. Samara, você, agora durante a sua fala, relatou que recentemente, então, depois que você saiu de casa, depois que você casou, enfim, você inclusive auxiliava levando o Gilberto até as consultas médicas dele. Em algum momento você chegou a acompanhar esses atendimentos que eram feitos com ele pelo médico psiquiatra? Não, essas consultas que eu acompanhava era devido ao problema do intestino, colesterol, essas coisas assim, não era com psiquiatra. Ah, tá. Então, com relação à medicação, a parte psiquiátrica, você não acompanhava? Não. Com relação aos internamentos dele, tem um depoimento que você presta na delegacia que você fala que foram aproximadamente uns 13 internamentos. Eu sei que foi bastante, agora é exatamente. Foram eu não vários. sei isso. Certo. Se você tiver condições de explicar como que culminava esse internamento. Você disse que ele ficava, a sua mãe, quando ela foi ouvida, ela falou que era um momento que ele ficava muito nervoso, quebrava coisas, enfim. Você chegou a presenciar esses momentos também, que aí culminava com o internamento dele? Sim, porque eu era vítima dele. Eu era agredida por ele também. Inclusive os últimos, agora, quando você já não estava mais morando... Não, ele não me agrediu depois que eu casei. Isso não. Antes sim. Ele agredia ela. E a partir do momento que o Gilberto estava medicado, assim, ou estava no internamento, ou estava sob o efeito de medicação, vocês percebiam algum tipo de melhora no comportamento dele? Não, porque o problema dele pra mim é a ruindade, não é medicamento que ia consertar. Então, mesmo sob o efeito de medicação, ele continuava tendo o mesmo comportamento? Ele sempre foi ruim, sempre. Entendi. Tem uma parte também da sua fala, Samara, que você incentivava a tua mãe a fazer a denúncia, a procurar algum órgão de segurança, enfim, para formalizar essa denúncia, e a tua mãe, por outro lado, optava pelos tratamentos, pelos internamentos. Seguindo por essa linha, você compreende que ela entendia que ele tinha alguma doença, ou era uma forma dela evitar, enfim, prejuízo para ela, porque ele seria preso? O medo dele ser preso e conseguir esse petrecho que ele sempre falava que ele seria solto, porque ele era paciente psiquiátrico, por ameaça de familiares dele também, por isso que ela optava pelos internamentos. E não pelas denúncias? Isso. Você, embora acredite que pelo lapso de tempo, se fosse uma época que você fosse bem mais jovem, na época que seu pai passou a receber o benefício previdenciário, que consta como motivo de ser a doença,
Você sabe o que ele tinha nessa época? Ou como que ele conseguiu atestar isso? Eu lembro que na época eu era muito pequena. Se eu não me engano, eu tinha 5 anos. Como eu te falei, o que eu consigo lembrar dele é agressão. Eu não tenho um momento bom com ele. Esse comportamento violento, diria isso? É. Mas, de fato, se algum médico um dia falou para vocês, olha, seu pai tem tal transtorno, tem tal doença mental, você não recorda disso? Eu lembro que eu fiz acompanhamento com psicóloga na época que eu era criança, né, devido a tanto trauma. Uhum. Mas com o médico dele, não me recordo de ter conversado. Entendi. Tem um dos episódios que você narrou também, da época da infância, né? Sim. Que ele fala, você diz que ele destruiu uma cadeira na casa, né? Sim, quebrou. Isso. Uhum. E reportou, e disse que lá ele tinha matado um capetinha. No Isso? caso era eu, sim. Tá. Você, não sei se vou me fazer compreender na pergunta, mas ele disse que seria um momento dele estar vendo essa imagem lá, ou de que forma que você interpretou isso? Na verdade, eu entendo que ele rachou essa cadeira para colocar mais medo ainda. Pelo que eu entendo, porque eu presenciei o momento, eu estava ali. O que eu consegui entender com ele partindo a cadeira foi para me colocar mais medo ainda. Mas a expressão que ele usou foi que ele tinha matado um dos capetinhos. Ele usou essa expressão, mas ele estava vendo meu irmão, ele estava chamando pelo nome. Ele sabia que não era isso que tinha acontecido, porque ele me chamava pelo nome. Entendi. Muito obrigada, Samara. De nada. Para o jurado, alguma pergunta? Não? Sem perguntas para o juiz, pode encerrar. Obrigado, Samara. De nada. Posso dispensar, doutores? Sim. Você está dispensado.